Olha só, deixa eu te falar uma coisa séria. Às vezes a gente tem uma rusga com alguém, acontece, né? O que a gente não pode fazer é o seguinte, espalhar isso. Ah, eu não gosto de fulano, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Principalmente aqui, ó, nas redes sociais. A gente não pode ser, a gente não tem o direito de ser covarde ao ponto de literalmente queimar, vamos falar as claras, as pessoas. E se tem alguma dúvida, né, que mereça investigação, quem tem que fazer isso é a polícia. Eu estou dizendo por quê. Olha esse caso aqui. O que você vai fazer quando você tem, de repente, ali conteúdo espalhado em grupos de conversa por aplicativos? Destrói a reputação das pessoas, não destrói? Você já viu esses casos assim? Em Rio Preto, uma cozinheira de 44 anos, ela decidiu contratar advogados e fez muito bem após ter a imagem prejudicada por acusações de uma ex-patroa que até agora não foram comprovadas. A foto de Sandra Mayra Benarbini Pereira foi parar em grupos de aplicativos de troca de mensagens com uma acusação grave. Tratada como monstro pela ex-patroa, a mulher é acusada de ter matado o cão da família por envenenamento. Em uma das mensagens, a autora das acusações ainda lamenta não conseguir avisar a nova contratante de Sandra sobre o ocorrido. Mesmo assim, ela ficou sabendo e foi questionar a cozinheira. Eu quero entender isso daí, eu preciso que ela se esclareça. É uma coisa assim, é muita maldade o que está acontecendo, é muita maldade e eu preciso que seja feita a justiça. Diante da suspeita, a nova patroa decidiu não efetivar Sandra, que agora vive das diárias que faz. Ela diz que também perdeu outros serviços, como os bicos de cozinheira para eventos. Eu tenho aqui no meu celular as mensagens de cancelamentos, porque eu mexo com alimentação, ela afetou diretamente o meu ramo de trabalho. Ela está me acusando de um crime, né, de colocar chumbinho na comida de um cachorro. Então isso é um crime e isso está me afetando diretamente porque as pessoas isso pulverizou. Hoje muita gente, eu sempre trabalhei com pessoas da alta sociedade, alto poder aquisitivo, então eu não consigo mais fazer os jantares, as coisas que eu fazia, está tendo muito cancelamento, as pessoas estavam com o pé atrás comigo e isso afetou assim, literalmente a minha vida financeiramente e psicologicamente, muito, muito mesmo. A mulher também diz que foi hostilizada no transporte público, já que a acusação chegou ao conhecimento das outras trabalhadoras do condomínio, que utilizam o mesmo coletivo. Na primeira semana desse post, né, dessas mensagens que ela colocou num grupo, né, como pulverizou demais isso, eu percebi as pessoas do ônibus, que eu acredito que as funcionárias, babás, domésticas desse ônibus, devem estar sabendo, devem ter visto essa postagem, e eu percebi uns olhares diferentes. Eu fiquei com muito medo, inclusive eu não consigo mais pegar o ônibus. O cachorro da raça Shih Tzu morreu 1 mês e meio depois de Sandra deixar o emprego. A ex-patroa, inclusive, já tinha se mudado para um outro condomínio, onde a cozinheira jamais entrou. O longo intervalo entre os acontecimentos também seria um indício de que Sandra não tem nada a ver com o ocorrido, já que os efeitos de um provável envenenamento seriam percebidos bem mais cedo. Quem reforça a tese é Cláudia de Juli, secretária de Bem-Estar Animal, que também já foi contratante dos serviços de Sandra. Porque dependendo do veneno mata em horas, né, e até minutos, que é o caso aí de muitos gatos que as pessoas estão matando na rua. E pelo que eu sei, não tenho esse laudo, não é uma coisa assim, mas pelo que eu sei, o animal já sofria de problemas, era idoso, tinha problema de fígado e já fazia tratamento, meio tratamento, né? Porque eu acho que não fazia o tratamento certo. Morreu de idade e por falta de tratamento específico. Ela conta que Sandra demonstra amor pelos animais e recorre a ela pedindo ajuda para cães e gatos abandonados ou de tutores carentes. Principalmente fim de semana, que a secretaria nem tem veterinários, porque a gente não tem plantão, ela já me pediu ajuda e deu mandar veterinário particular para ajudar, porque era na casa de pessoas que cata reciclagem, o animal estava sofrendo. E ela, pelo amor de Deus, ajuda, Cláudia, se precisar eu ajudo com medicação, eu ajudo no que eu posso. Então, assim, na medida do possível das rendas dela, ela também queria ajudar, mas ela queria ajudar o animal, ela pedia ajuda para poder ajudar o animal. Sandra já procurou advogados, que irão representar nas áreas civil e criminal,
já que a ex-patroa pode responder por calúnia ou denunciação caluniosa, caso as acusações tenham chegado a alguma autoridade. Como a gente tem provas que isso é em verdade, que foi feito realmente para caluniar a imagem da nossa cliente, a gente vai apurar os fatos na delegacia, inclusive para ver se essa denúncia gerou um processo investigativo contra a nossa cliente. Por quê? Aí mudaria a questão do crime da ofensora, né? Porque passaria a ser uma denunciação caluniosa a partir do momento que a pessoa começa a sofrer um processo investigativo. Além disso, a autora das acusações poderá ser condenada a indenizar Sandra pelos prejuízos que as mensagens espalhadas provocaram. O transtorno emocional que ela está passando, além do transtorno financeiro pela impossibilidade de conseguir novas oportunidades de trabalho, a gente consegue pleitear esse dano moral na esfera civil. A questão do dano material, nós devemos provar cabalmente esse dano. Então a gente tem que provar como funciona a questão do lucro cessante, o que ela ganhava, conseguia produzir financeiramente antes da ocorrência desse fato e depois do fato, o que prejudicou ela, ou seja, ela deixou de oferir rendimentos por conta disso. Nós tentamos contato com a ex-patroa para ouvir a versão dela, mas até agora não obtivemos nenhum retorno. Mas com certeza ela está acompanhando, então a gente já vai dizer o seguinte para você. O ônus da prova de quem acusa é de quem acusa, né? Então você vai ter que provar isso. Eu estou dizendo porque não estou defendendo nenhuma parte. Mas quando você é extremamente covarde ao ponto de dizer que alguém tem a capacidade de matar um animal, eu vi até nos prints, li alguma coisa, se eu estiver enganado, pegou joia, pegou isso, então a gente percebe que é uma extrema fúria, né? Acusando de todos os lados. A pessoa tem que provar isso. E se não prova, tem que responder civil, criminalmente, pagar por isso e inclusive cabe indenização. Ressarcir essa mulher das perdas, não só pelo linchamento moral que ela está sofrendo agora, mas também pela possibilidade, aliás, pela falta da possibilidade do trabalho, porque está perdendo, né, a condição de exercer a função dela. A gente tem tantos empregadores bons, mas alguns realmente a gente vê casos aqui, tem aquela cultura, né? Ai, sumiu a minha camisa, a minha calça, a minha peça íntima, será que a fulana levou? E muitas vezes está perdido, escondido no fundo da gaveta, né? Não é porque a pessoa não tem posses que ela não tem dignidade, é preciso ter respeito com quem trabalha, com quem limpa a tua casa, com quem cuida dos teus filhos, com quem zela pelo teu bem-estar. A gente tem que ter respeito. Aconteceu algum problema, não gosto mais dela, ótimo, manda embora. Partes desfeitas, cada um segue seu rumo. O que a gente não pode é linchar publicamente uma pessoa. Vamos aguardar a apuração desse caso, mas eu estou dizendo isso porque a gente já viu e vê com muita frequência as pessoas acusando gratuitamente. E nesse caso poderia ter gerado até agressão dentro do ônibus. Você vê o que uma fake news pode provocar, né? A Record encampa isso, inclusive. Não propague fake news. Você recebe nos grupos aí, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Você não tem certeza? Não compartilhe, não mande para ninguém. Vamos aguardar, mas se for comprovado, extrema covardia realmente o que aconteceu.